Esse episódio ficará marcado com muitos assuntos. Primeiro, que quando jogava na época de colégio nunca ganhou de mim. Segundo, que é um especialista em vinho, um sommelier, né, e presidente da associação. Um profissional de educação física que construiu sua história, sua família, tem feito um trabalho extraordinário, tanto na área pública como na área privada. E a gente vai bater um papo com o Teodan. Muito obrigado por sua presença aqui, meu irmão. Deus abençoe. E seja bem-vindo ao X1 com Raoni. E vamos aqui desenvolvendo. Quem é Teodan? Quantos filhos? Casado? E assim por diante a gente começa o nosso bate-papo. Raoni, obrigado pelo convite. Amizade de anos. Eu sou o Teodan Cardoso. Sou pai de 3 filhos, casado com Thaís, pai de Lara, Eloá e Theo, né? Gêmeos. São 3? São 3. É Lara é isso. a mais velha e Theo e Eloá são os gêmeos, né? Que tem 3 anos. E ao longo do tempo, né? Morava em Patos, aos 13 anos vim morar em João Pessoa, onde fui estudar no colégio, o Instituto Colégio PhD, né? E lá foi onde a gente tinha nossos grandes duelos contra o Marista Pio X. Ele disse que nunca ganhou dele, mas a gente ganhou de vez em quando. Mas nessa carreira a gente concluiu o ensino médio no PhD no ano de 97, né? E adentramos no curso de Educação Física na Universidade Federal da Paraíba, né? E lá nos formamos, nos pós-graduamos e seguimos a carreira como profissional da Educação Física, né? Por diversos anos, até retomar com o curso de Direito, que eu tinha feito a minha matrícula no curso de Direito, mas não tinha avançado, e só vim concluir o curso de Direito em 2009, né? Isso aí já, ao concluir o curso de Direito, fui fazer mestrado em Ciências da Educação, depois doutorado em Ciências da Educação e pós-doutorado em Direito. E aí segui minha carreira, principalmente como professor. Gosto de ser chamado professor, que é a minha função real. Seja professor de Educação Física, de Direito, e agora de vinho, né? Que a gente tenta Hoje você colocar dá um pouco aula em mais. faculdades. Como é a sua rotina aí na área como professor? Isso, hoje eu ministro aulas tanto na rede pública como privada, né? Na rede pública, Estado e Prefeitura, a gente é efetivo, né? Concursado, passei no concurso do Governo do Estado em 2006, e da Prefeitura de João Pessoa em 2013, e também labuto na área privada, no turno noturno, né? Nosso terceiro turno. Hoje eu ministro aula na Facene Famene, faculdade, e na Escola Internacional Cidade Viva como professor de atletismo. Que bacana, rapaz. Agora, Teodan, por trás do presidente da associação e do professor, como é que essas duas paixões, o vinho e o corpo em movimento, se encontram aí na sua vida? Rapaz, eu digo que eu descobri o vinho tarde, né? Não fazia uso de bebida alcoólica alguma, até ir a Portugal, né, quando eu fui iniciar alguns estudos de stricto sensu lá. E aí lá em Portugal o pessoal bebe mais vinho do que água, né? Então eu não diria que eu estava mal acompanhado, eu estava bem acompanhado, que me fez ter essa introdução ao mundo dos vinhos. E aí o crescimento pela paixão foi cada dia mais sendo crescente, né? E aí, tendo acesso a essa bebida, entendendo o que seria essa bebida em si, não só como uma bebida alcoólica, mas desde do seu plantio, né, do que era o seu terroir, o que poderia ser produzido, como deveria ser manipulado. E aí, nesse acesso é que a gente gerou uma paixão avassaladora e pensando no que fazer quando eu fosse me aposentar como professor, mas as coisas aconteceram de uma forma tão mais rápida do que eu pensei e hoje a gente chega a estar como presidente da ABS, né? Que foi algo que caiu Já já a gente para a entra nesse gente. detalhe. Eu queria o seguinte: você lembra qual foi o primeiro vinho que despertou essa emoção em você? O que é que mudou ali? Já você começou a contar, agora dê O continuidade. primeiro vinho, não me recordo o nome, mas foi um vinho português. A gente estava na Universidade Lusófona, lá no bairro do Campo Grande, lá em Lisboa, em Portugal, onde a gente foi almoçar, comer um risoto de polvo lá na banca, né? E lá me foi ofertado esse vinho. Foi um vinho português da região de Lisboa, que é uma região bem mais fria em relação ao terroir. Você sente no vinho que é um pouco mais marítimo, mais mineral. E aí foi quando eu disse, caramba, é diferente daquele que a gente tinha acesso e pouquíssimo acesso aqui. Porque a história dos vinhos da Paraíba tem já algum tempo, mas de acesso realmente a bons vinhos, a uma boa qualidade, é algo um pouco mais recente. As pessoas ainda não entendem qual é o trabalho do sommelier. Você podia já dar uma explicada aí. O sommelier ele tem algumas funções primordiais, principalmente educacional, né, no processo do mundo do vinho. O sommelier ele é responsável pelo serviço,
né? Serviço do vinho, serviço da bebida, serviço completo para gerar uma melhor experiência para aquele usuário de um restaurante ou de alguma casa especializada. Então, o sommelier ele precisa entender, né, de harmonização, entender de serviço, para que faça aquela experiência daquele indivíduo que esteja galgando algo diferenciado, algo inesquecível, que essa é a prioridade. Falando nesse diferencial, existe uma diferença grande entre gostar de vinho e entender de vinho. Como é que você explicaria essa fronteira? É uma fronteira bastante distante, na verdade. Ela nem não é próxima, não. É próxima, não. É bem distante. Haja vista que eu gosto sempre de dizer que eu não entendo de vinho. Eu estou aprendendo de vinho. Vinho, se alguém disser que sabe de vinho, eu vou duvidar dessa afirmação. Porque a gente começa primeiramente bebendo, né? E aí é a primeira experiência que o pessoal diz, você tem uma bastante litragem, que você coloca, você já experimentou muita coisa, mas às vezes você experimentou muita coisa e não entendeu, né? E o entender o vinho, ele passa além do beber, né? Ele precisa a gente entender qual é a composição, como eu falei, terroir, que são vários aspectos que possam vir a trazer um bom ou um vinho não tão legal. Então, quando a gente passa de um bebedor de vinho a um entendedor de vinho, é quando a gente consegue entender desde a matriz da uva, que é o principal de um vinho, até a configuração comercial dele. Na Paraíba tem quantos sommeliers inscritos na associação? Eu queria mandar um beijo aqui para a Raquel Ruiz, que é minha amiga, foi quem me fez participar de alguns cursos na área do vinho. Um pouquinho que eu entendo, foi ela que ali que teve a oportunidade de me ensinar, e a minha irmã de comunidade também, queria mandar um cheiro para ela. Raquel, então você já iniciou com Raquel, já ensinou muito bem. Raquel é uma parceira nossa, uma querida amiga. A ABS hoje da Paraíba, porque a ABS da Paraíba ela é bem recente. Ela foi fundada dia 5 de setembro de 2025 agora, né? Foi reinaugurada, na verdade. Ela teve uma história há 13 anos atrás com a mãe da Raquel, a Afra, a quem também eu mando um grande beijo. E a gente teve esse resgate, né, esse chamamento por parte da ABS, e a gente assumiu esse papel para que a gente pudesse trazer, de uma forma mais educativa, né, a cultura do vinho para o estado da Paraíba. Porque eu digo que a gente trabalha muito com a educação. A ABS é uma instituição formadora. A ABS ela vai formar não só sommeliers profissionais, mas também ela vai prestar uma formação de serviço por parte de garçom, por parte de brigada, seja um cumi, coquetelaria, tudo isso a ABS engloba. Pensando num crescimento turístico, esse boom turístico que João Pessoa está tendo, acho que a ABS vai somar muito com esse crescimento de mão de obra e qualificada para o mercado de trabalho. Bacana, até bom você ver. Esse mercado novo que vai vir de hotéis, resorts, né, vão necessitar desse profissional. E a associação faz a formação desse profissional, ele recebe um certificado. Como é que eu recebo? Eu vou lá aprender com quem? Como? Aonde é? Tem um curso? É técnico? É superior? Me dá uma orientação sobre isso, porque possa ser que alguém queira aí entrar nessa área. Em 2 meses e meio de funcionamento da ABS, nós começamos, né, a fazer a criação dos associados, né? A gente tem os associados PF, são as pessoas físicas, os enófilos, os apaixonados por vinho, e a gente também tem os PJs. Os PJs são aquelas pessoas jurídicas, aqueles CNPJs, que trabalham com alguma coisa relacionada a vinho, como restaurantes ou casas especializadas. Então, hoje a gente já está com quase 100 associados ao todo, né, seja PF ou PJ, e essas pessoas têm acesso mensalmente a cursos de vinho, né? A gente teve em outubro um curso sobre vinhos de Portugal, a gente teve agora em novembro um curso sobre vinhos da Argentina, e a gente está em planejamento, daqui para o final de semana a gente já vai divulgar o curso do mês de dezembro. A gente tem pelo menos um curso ao mês, mas também nós temos as formações técnicas profissionais com certificação profissional, né? Porque pela associação? Pela associação, né? A associação ela é uma instituição educadora, certificadora, né? Ela parte de uma lei federal, a lei de sommelier é uma lei federal, né? Estabelecida em 2014, né? Pelo governo federal. E isso, né, faz com que essa dinâmica da ABS venha a ser uma crescente dentro da formação que é essencial para o serviço, para que você que procura ter o acesso a bons restaurantes, tenha acesso a um profissional realmente com formação adequada, que possa lhe dar todas as dicas possíveis, porque sempre digo que vinho é tempero, vinho é tempero. Você vai para um restaurante, você não vai para beber um vinho, você vai para comer uma boa comida. Mas se você agrega um bom tempero, que eu digo que o vinho é um bom tempero, vai potencializar muito mais essa sua experiência. Bacana. Então, é mais ou menos por aí. A pessoa escolhe um vinho, você falando em restaurante,
Qual é o erro mais comum, mais clássico que as pessoas cometem quando vai escolher um vinho? Normalmente, a gente pode citar duas situações. A primeira é escolher o vinho antes de escolher a comida. Se você vai escolher o vinho antes da comida, então é interessante que você tenha experiência primeiro com o vinho para depois você verificar a questão da harmonização. É claro que nem todo mundo vai pensar e vai conseguir harmonizar, mas se você escolhe já a comida e escolhe o tempero, que no caso seria o vinho, de forma equivocada, então você pode ter uma má experiência das duas partes, tanto do vinho como da comida. Vou dar um exemplo clássico. Exemplo clássico, você pedir camarão com Malbec argentino. Né? O camarão ele tem um pouco, traz um pouco de iodo, que aquilo vai dar, junto com o Malbec, ele vai dar um gosto de metalizado na sua boca. Então não vai ser agradável. Né? Então, qual seria o vinho para o camarão? Aí você vai verificar que tipo de camarão. Ah, vai ser numa muqueca, vai ser numa funduta de parmesão. Aí, isso aí vai variar para o vinho que você vai indicar. Ah, se eu vou pegar uma muqueca de camarão, obviamente eu iria sugerir um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc ele tem um pouquinho de pimenta, lembrança que vai pegar um pouco do azeite de dendê, então vai ser uma potencialização espetacular na boca. Eu vou pegar uma funduta de parmesão. Leva até um vinho tinto também, mas você pode pegar um chardonnay barricado. E aí você vai brincando com isso, vai aprendendo e vai ficando bom cada vez mais a experiência. Qual a missão central hoje da associação? O que é que vocês se concentram, além desses cursos mensais? A missão central da nossa associação é fazer com que as pessoas, o público em geral, inclusive, mais uma vez agradecendo esse espaço, para fazer com que as pessoas tenham um maior conhecimento sobre o mundo dos vinhos. Eu digo que a ABS é uma instituição, antes de mais nada, formadora, educacional, né? Que a gente traga a educação dos vinhos para a sociedade paraibana de forma geral. Nesse desenvolvimento desses novos profissionais, qual é o Instagram, onde é que ele encontra, como é que ele pode entrar em contato? O Instagram da ABS é @ABSParaíba, né? Esse Instagram, você lá pode ter comunicação através de mensagem, também tem o número do WhatsApp da secretaria da ABS, da associação, DDD 83 99971 0788. Então você vai falar lá com a secretária e ela vai passar todas as informações, se você quer se associar, se você não quer se associar. Quais são as vantagens de se associar à ABS? A primeira delas é ter a certeza que você vai ter 1 ou 2 acessos a cursos, a degustações, a masterclass mensalmente. Um curso ou uma masterclass desse quem vai participar vão ser em torno de R$180, R$200. Para quem é associado, só paga R$79. Então, está incluso na mensalidade participar. Então, não é só acesso ao beber o vinho, é entender o vinho, é o porquê aquele vinho está daquela forma, qual a diferença desse vinho para outro vinho. Qualquer pessoa pode se associar? Qualquer pessoa pode se associar. Bacana. Associativismo não é fácil, né? Você juntar pessoas, buscar um propósito, formar. Como é que você tem desenvolvido aí esse projeto futuro? Você tem alguma coisa a revelar aí em primeira mão? Na verdade, a associação, a gente, quando veio tomar corpo do que realmente era uma associação, realmente é um desafio. A associação ela é uma instituição sem fins lucrativos, onde basicamente essas mensalidades que os associados pagam é para se pagar uma mensalidade à Associação Brasileira de Sommelier Nacional, contador e comprar garrafas para participação dos masterclass e certificações, trabalho com gráfico. E a gente está aberto, inclusive, Raoni, a fazer parcerias com gráficas, o pessoal que queira participar junto, as pessoas que tenham buffets, que queiram fazer a propaganda, fazer processo de harmonização. Não só eu, mas os sommeliers também que estão fazendo parte. Diretora de degustação e eventos, a Natália Gaion, também é um forte braço dentro da ABS. Quem são hoje o seu corpo diretivo aí? Hoje a Raquel estava conosco, né? A Raquel Ruiz. Aí nós temos hoje a Natália Gaion, são parte do corpo diretivo. Nós temos o tesoureiro, que é o Felipe Lisboa, a secretária, que é a Thaís Grise, e a gente tem o conselho deliberativo, que é formado pelo Diego Lima, a Itaciedra e o Fagner Francisco Fagner. Eu participei da sua posse lá, da parte festiva. Isso. Eu vi que vocês vão lançar um pacote turístico. Sim. Né ou não é? Isso. Ele não queria revelar não, viu? Mas eu me lembrei. Como é que vai ser isso? Nós temos uma diretoria de enoturismo, onde estamos planejando, para os apaixonados por vinho, experiências além da taça. A gente diz que o enoturismo faz com que você saia um pouco de dentro da taça e tenha um conhecimento mais aberto de experiências fora do nosso ambiente de restaurante ou do seu próprio lar.
Então a gente tem programado, né, ainda vai sair a nossa primeira viagem, mas está sendo programado uma viagem para o Chile, né, e outra para o Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, onde a gente vai poder levar os associados para ter experiências direto na fonte, direto nas vinícolas, conhecer os produtores, fazer prova de barrica, fazer pisa de uva, entre outras coisas. Você que é um profissional da educação física, como é que você acredita no consumo consciente do vinho? Pode dialogar com a saúde, desempenho e qualidade de vida? Com certeza, eu digo que o consumo de álcool não precisa ser exagerado e jamais perder a sua razão dentro de si, né? Como foi até um conflito, Rony, falando de forma pessoal, que eu tive no início. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu sou cristão. E tive um conflito quando eu disse, cara, eu vou iniciar um negócio onde tem bebida alcoólica, que as pessoas podem se embriagar e podem se agredir ou fazer algum mal em relação a outros. E aí depois eu tive muita paz quando eu disse, se fosse assim, então a Tramontina teria que fechar, porque uma faca poderia matar outra pessoa, né? Qualquer fábrica de carro poderia também fechar. E aí é o uso consciente daquilo que Deus nos deu, né? Se algo dessa situação fosse um tanto quanto proibida, Deus não teria feito isso no casamento, né? Que foi seu primeiro milagre. E a gente precisa ter essa razão de que a questão da embriaguez é que realmente é o excesso. E quanto à questão da atividade física e vinho, eu vejo que muitos estudos já falam sobre isso, né? Doutor Fúvio, que é meu cardiologista, a gente conversa muito sobre isso, e eu digo a ele o Reverastrol, que é uma das composições mais específicas do vinho tinto, do bom vinho tinto, é bom que se diga de passagem, nem todo vinho tinto vai ter o bom Reverastrol, que é o que vai causar uma sensação muito boa e que vai também estar ajudando, que é um antioxidante, né? Que vai estar ajudando em relação a seus músculos cardíacos, né? Então, porque eu sei, o Reverastrol é algo que vai fazer com que seu músculo cardíaco atue de forma mais adequada, né? E o vinho é tem esse Reverastrol como um componente muito, muito, muito positivo. Então, assim, a atividade física e o álcool, ele vai trazer essa sensação de bem-estar também, porém não vai, desde que não seja em excesso, né? Muita gente vê o vinho como inimigo da dieta. Aí eu pergunto, mito ou verdade? Depende. Qual o mito e verdade? Na verdade, o mito é se você fizer isso uma afirmativa 100% diretivo. É verdade quando ela é excessiva. Então, quando ela é excessiva, e algumas situações para algumas pessoas também. Existem alguns grupos de pessoas que o vinho não é tão indicado, né? Principalmente as pessoas que têm algumas deficiências e principalmente algumas características de organismos inflamados. Então, o vinho, principalmente o vinho tinto, ele pode trazer alguns distúrbios para alguns grupos de pessoas. Então, nem sempre o vinho é indicado para essas questões. O sommelier precisa estudar para sempre ou chega um momento em que o paladar já amadurece e já sabe? Tem que estudar sempre, tem que beber constante. Não só estudar, mas também beber, experimentar. Eu aprendi que eu preciso cada vez mais moldar o meu paladar, moldar o meu olfato e ter memória gustativa, né? Porque são produtores diferentes, eu gosto de fazer, eu tenho elaborado e a gente tem tentado fazer algumas degustações que a gente chama de verticais. O que são essas verticais? O mesmo vinho, do mesmo produtor, de safras diferentes. Então, eu vou pegar lá, vou dar um exemplo da Torcello, eu pego um Cabernet Sauvignon 2018, um 2020, um 22, um 24. O mesmo vinho, da mesma uva, só que safras diferentes. Então, você vai perceber que são vinhos diferentes. Mesmo produtor, mesmas videiras, tudo diferente. Por quê? Um teve mais exposição ao sol, outro teve mais acesso à água, uma safra sofreu mais, outra sofreu menos, uma deu mais uva por pé, outra não deu. Então, tudo isso faz diferença no produto final. Existe algum vinho que você diz assim, esse tem história, não apenas sabor? Rapaz, existem alguns vinhos na minha vida, né, que tem essa história. Eu digo que um vinho que é muito marcante na minha vida, inclusive eu tive o prazer de degustá-lo sexta-feira novamente, é um Terranholo, né? O Terranholo é uma vinícola lá do Vale dos Vinhedos, do Sandro Valduga, que ele é conhecido como o alquimista brasileiro, é um dos caras mais loucos no bom sentido, né? Ele tem um vinho que ele passa 36 meses de estágio de barrica de cavalo francês de primeiro uso, de média tocha, que é um Merlot, que é a uva que é denominação de origem lá do Vale dos Vinhedos, que é um espetáculo.
Eu tive a experiência de ir num restaurante chamado Primo Camilo, na cidade de Garibaldi, quando eu estava pensando em colocar o negócio, que é a minha empresa de vinho, a Terroir, né, que é junto com minha esposa. E aí eu cheguei nesse Primo Camilo, fui atrás do prato da boa lembrança. Aqueles Sim. pratos que você come, pede o alimento e leva o prato, né, da boa lembrança. E aí era um ragu de ossobuco, o prato da boa lembrança. E aí eu cheguei pro o garçom, chamado Walter, é o nome dele, eu lembro até hoje. Aí eu disse, cadê sua carta de vinho? Ele falei, não, nós não temos carta de vinho. Vem aqui na nossa adega. Aí me levou para uma sala, abriu a porta, parecia uma caverna do dragão. Quando abriu assim, um monte de vinho. Aí você me apresentando cada um dos vinhos. Aí ele disse, ó, esse aqui é um Terranholo, Merlot, tal, tal. Eu era preconceituoso com vinho nacional ainda nessa época, que ainda é outro assunto polêmico que a gente precisa falar. Vamos tocar nesse assunto. E quando ele disse, ó, isso aqui é o alquimista brasileiro, Sandro Valduga, joga bola com o pessoal da Tramontina, ele faz os vinhos para os donos da Tramontina beber. Disse, não, então os caras têm acesso, não ia beber coisa ruim. Eu fiz essa analogia, disse, quero ele. E aí bebi o vinho, fiquei encantado, eu disse, eita, essa é a primeira vinícola que eu vou visitar, porque vinho igual a esse eu ainda não tinha bebido. Então foi o vinho que deu start na Terroir. Foi o vinho que deu start na empresa de vinhos que a gente colocou, pensando em trabalhar daqui a 10 anos, quando eu me aposentasse, e que as coisas aconteceram de forma bem, bem rápida. O brasileiro e o paraibano está aprendendo a valorizar o vinho nacional? Aproveitando aquela sua... Aos poucos, sim. Eu acho que ainda está muito devagar. Porque a cultura do brasileiro, a cultura do paraibano é totalmente diferente da cultura das pessoas lá de fora. Você não vai para a França e vai pedir um vinho lá italiano. Você vai beber vinho francês. Você não vai para a Itália e vai pedir um vinho espanhol. Você vai beber vinho italiano. Só brasileiro que está no Brasil Quer beber a e bebe vinícola tudo menos Brasil. Então, por quê? Aí eu me coloco e dou a seguinte justificativa. Infelizmente, culturalmente, historicamente, o que chegava para a gente era o resto. Era algo ruim. Eram produções bem mal aquém. feitas, bem aquém de qualidade. E hoje não. Hoje não. Hoje você percebe que dos anos 95 em diante, na década de 2000, as vinícolas brasileiras tomaram um rumo diferente. Né? Derrubaram a maioria dos seus parreirais, plantaram vites viníferas bem melhores de qualidade e fizeram a manipulação totalmente distinta. Então, aumentando a qualidade do vinho absurdamente. Tem você falando de vinhos que são espetaculares. Eu falei de um vinho tinto e agora eu vou falar de um vinho branco. Tem um vinho branco que chama-se Torcello Chardonnay. Foi até eleito agora o melhor Chardonnay do Brasil. É um vinho espetacular. É um vinho branco que passa por estágio de barriga de carvalho americano, que aí a tocha é melhor, parece ter um gostinho mel trufado, é um negócio espetacular. É o vinho branco que eu bebo nas minhas grandes conquistas, nas minhas celebrações, que ele é tão saboroso que eu digo, Chablis fica pau a pau. Você diz, o Chablis da França é um grande vinho, são vinhos caros. Não, no Torcello Chardonnay não deixa de desejar um Chablis, não. É da Casa Valduga também? É da Torcello, que é o Rogério Valduga, que é o enólogo, que é a terceira geração da família Valduga. Então, assim, os vinhos brasileiros, hoje eu citei alguns que são produtos da Terroir, mas tem uns grandes outros vinhos brasileiros que são sensacionais. Você tem em São Paulo hoje, eu cito a família Góes, que tem um vinho que ele faz um ovo de concreto, que é um espetáculo. Entendeu? Então, assim, a gente tem vinhos nacionais que realmente... Competem no preço? Competem no preço. Ainda os vinhos nacionais são muito caros, os bons, por causa da tributação. Infelizmente, é algo... Ao invés de nós incentivarmos para aumentar esse consumo interno, a gente... É algo até que, como presidente da ABS, eu faço um apelo aos políticos, o pessoal que tem o poder de legislar, né, que pensem nisso, sobre a questão da substituição tributária. Você vê aqui o estado vizinho da gente, Pernambuco, parece que é 7% a substituição tributária lá, o MVA. Paraíba é 69% a MVA. Então, assim, você trazer um vinho para Paraíba, ele chega quase o dobro do preço que sai de uma vinícola, né, se você for pensar em comercializar. Então, é algo realmente que tem que ser olhado com carinho para que o vinho brasileiro seja mais difundido, porque qualidade hoje já tem. Os espumantes brasileiros hoje são conhecidos e ditos como os melhores espumantes do mundo. A gente tem champanhe da região de Champanhe da França, mas os espumantes brasileiros não deixam a desejar para nenhum espumante do mundo. Bacana. Eu vou adentrar rapidamente na área esportiva. Você
ensina hoje essa área na educação física, é professor nessa área de atletismo na escola privada, na universidade também de... Basquete, né? Eu tive uma experiência na UFPB, né, no ano 2012 até 2014, onde lá eu lecionei a disciplina de atletismo, né, TCC, e era estágio supervisionado na UFPB, e depois, nas outras universidades privadas, né, eu ministrei já aula na FPB, né, no Unip, e na Uniesp, eu fui professor dessas faculdades. FPB foi de gastronomia, não? Não, eu só ia nas aulas práticas lá para... mas na FPB eu fui coordenador do curso de Educação Física lá, a gente fundou o curso, e nas disciplinas que eu mais tenho a familiaridade, que eu mais ministrava, dentre elas era o basquetebol, né, o qual fui atleta e professor por muito tempo de algumas escolas aqui em João Pessoa, atletismo, né, psicologia esportiva e sempre professor de TCC. Aí, lá na FPB, sim, eu era professor de TCC na maioria dos cursos. Para a gente ir para o final, eu assim, visualizo sempre, né, a sua atividade na área esportiva, é algo que você gosta, ama e faz com muito amor, mas esse lado do sommelier, eu confesso a você que o bate-papo eu fiquei pensando, já era para a gente ter trazido um vinho, era para a gente estar degustando o vinho aqui, fazendo inveja aí a vocês que estão assistindo. Eu não me preparei, mas não vai faltar oportunidade, não. Acho que a gente vai fazer só um curso online aqui para poder demonstrar a vocês. Mas, para quem quer começar no mundo dos vinhos sem medo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ter acesso a um bom vinho e, primeiramente, identificar aquilo que lhe agrada. Eu digo que quando você identifica já uma uva que já é agradável ao seu paladar, já é um bom primeiro passo. E para ser sommelier? Para ser sommelier, tem que se matricular no curso de formação de sommeliers pela ABS. Ele encontra facilmente? Encontra que a gente vai abrir o nosso primeiro curso de formação de sommelier profissional no ano 2026. Bacana. Para quem está nessa vida de bebedor de vinho e se tornar um entendedor de vinho, faz uma grande diferença. Eu, das primeiras aulas, é porque é muita informação, vocês não têm noção não, é informação uma atrás da outra. Alguém que você diria para alguém que acha vinho coisa de elite, o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria que está redondamente enganado. O vinho não é nada elitizado. Em algum dado tempo, né, culturalmente, se passou essa imagem, tá? Através de alguns filmes, alguns outros parâmetros. O vinho ele não é elitizado. O vinho ele é descomplicado, ele é acessível. Eu sempre digo, vinho bom não é vinho caro e nem vinho barato é vinho ruim. Essa dicotomia aí é totalmente equivocada. A gente tem acesso a vinhos bons num custo-benefício adequado. A gente tem acesso a vinhos caros que também não tem entrega. A gente tem muito isso. Quanto mais você bebe, mais você percebe a diferença. Porque qual o primeiro passo que você tem de identificar num vinho? Sem dizer o vinho, agora eu fiquei curioso. Qual foi o vinho mais barato que você tomou e lhe surpreendeu? Não precisa dizer o vinho, tá? Sim. Só o valor. Sim. E o vinho mais caro, qual foi o valor que você tomou? O vinho mais barato que eu bebi, que realmente assim, eu gostei, achei adequado, foi um vinho de R$49. E o mais caro? Aí foi um vinho de 8 mil, que eu acho que não valia nem 100. Ave Maria. Dividiu com quantos? Eu não tenho coragem, não. Isso deve ter sido uma degustação. Não tem condições, não. Pagar 8 mil contas. Misericórdia. Mas isso aí... Bacana, aquele negócio, no mundo dos vinhos tem de tudo. Tem de tudo. Tem você pegar um Petrus da vida, que são garrafas de $24 mil, né? Esse aí eu nunca tive acesso, né? Quero ter um amigo rico para ter acesso. Mas... tem todo o preço. Tem todo o preço. Essa garrafa que eu citei, eu vou citar, é de uma grande vinícola, né? Mas não é porque o vinho estava estragado nem nada. É porque eu acho que o vinho estava devendo em fruta. É o que eu estava falando no discurso. A primeira coisa que você tem que identificar no vinho é a fruta. Né? Então você precisa identificar o sabor da fruta. O vinho ele é feito de uva, ele não é feito de madeira. Né? Tem muita gente que diz, esse vinho é muito bom, madeira pura. Não. Madeira pura, eu pego um carvão de uma fogueira e... Tá, então vamos lá. Gotas de chocolate, pimenta, você já falou aí, amadeirado, metalizado. Sim. Tem quantas classificações o vinho? Tem diversas. Inclusive, a gente divide o vinho em aromas primários, secundários e terciários. Né? Primários, secundários e terciários. Isso. Eu assisti essa aula eu assisti. Quando você vai falar que um vinho ele tem
tons de couro, sabor, nota de tostado, tudo isso vai muito da madeira. Né? A madeira, que são os carvalhos onde ele passa os barris, ou o ovo de concreto, tudo isso há uma transferência, né, de aromas, né, onde você vai poder identificar essas A guarda questões. do vinho é no carvalho, nesse ovo de concreto, é? Tem vários tipos de guarda, né? Existe a guarda na cave, que é na própria garrafa, existe a guarda em relação ao carvalho, seja ele carvalho francês, num barril. Entendi. E o barril ele vai desde o barril menor, né, que é 225 litros, até grandes pipas de 5, 10 mil litros, que também são é uma forma de uma guarda. Forma de guarda. Também tanques de concreto, tem várias formas. Caramba, interessante, eu gostei desse mundo aí. Eu acho, agora eu vou, quando me aposentar, vou ser sócio de Teodan. Mas brincando, Teodan, deixa uma mensagem final sobre propósito, sobre... Deixe sua... Se eu quiser comprar um vinho pessoa física, eu consigo comprar na sua loja? Como você só vende para pessoa jurídica? Qual é seu Instagram? Como é que... eu quero chamar Teodan para... Ou a associação indicar alguém para, na minha casa, um grupo de pessoas falar sobre vinho. Existe essa possibilidade desses cursos mais personalizados? Explica aí para a gente e deixe sua mensagem final. Sobre a nossa empresa, que é a Terro Wine, né, Terro Wine, ela só faz o comércio para CNPJ, só para pessoa jurídica, nós não vendemos pessoa física, né? Porque a gente acredita, assim como a ABS, que cada um tem que ter o seu mercado. Então, as lojas que vendem para pessoa física são associadas à ABS, as lojas que vendem para pessoa jurídica são associadas à ABS, porque a gente quer que o nosso vinho, eu que só vendo a pessoa jurídica, quer que você, que vai degustar o vinho, beba no nosso associado restaurante, né? Da mesma forma, a pessoa física. Então, assim, isso é tipo de comércio, né? Mas em relação a quem quer ter acesso, a ABS, ela indica sommeliers, sim. Né? Nós temos um grupo de sommeliers que, se Raoni quiser fazer um jantar na casa dele, quiser ter um acompanhamento do sommelier, conduzir, orientar quais vinhos, fazer a harmonização, só é entrar em contato com a ABS vai indicar um sommelier para você ter acesso e ele prestar esse serviço com vocês. Não só o serviço da harmonização, mas também o serviço do acompanhamento local, do serviço em si. Isso aí a gente também oferta. Queria dizer para todos que nos assistem, a importância da transição, né, da iniciação ao mundo dos vinhos é muito importante. Né? Então, procure uma boa orientação, procure um vinho que não vai lhe dar e aumentar a sua diabetes, né? Porque a gente tem uma brincadeira sempre que vinho é vinho seco. Vinho suave, vinho seco já era outro problema que a gente poderia conversar. A gente sempre diz que o vinho realmente que é esse que faz bem a saúde, é o que tem resveratrol, é o que vai fazer com que as coisas de uma forma sejam positivas, são os vinhos secos, são os vinhos que a gente chama de vinhos finos. Né? Então, procurem bons restaurantes, procurem boas lojas especializadas, que João Pessoa está crescendo em boas lojas especializadas, que tem bons produtos, para que você tenha a oportunidade de ter acesso a essa bebida milenar, e que não é só uma bebida, ela traz muita história. Né? Siga o presidente Teodan, deixe sua mensagem final, sua palavra, sua frase, seu propósito, para que a gente possa terminar. Então, quem quiser seguir a ABS Paraíba no Instagram, quem quiser se associar, só falar lá na mensagem privada ou no WhatsApp, mais uma vez, 83 999 71 0788, falar lá com a secretária Thaís, e seja muito bem-vindo, né, a esse grupo de enófilos, né, apaixonados por essa bebida milenar e que tem tanto a aprender, né, quando a gente estiver nesse caminhar, como eu ainda estou aprendendo e quero convidar todo mundo a aprender comigo. Obrigado, Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado a você.